dia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de março de 2016, é um sábado. O verbete é de número 3.697. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 15 máximos. O tema é eliminação de microinteresses e foi elaborado, segundo a especialidade, autopriorologia. Quem redigiu o verbete já é veterana, Andresa Monaretti. A Andresa Monaretti, ela é graduada em terapia ocupacional brasileira, natural de Amparo, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente em Conscienciologia desde 2015. A eliminação de microinteresses é o ato de um intermissivista homem ou mulher desvincular, descartar e eliminar posicionamentos, hábitos e apegos errôneos, desvantajosos evolutivamente, demonstrando autocriticidade e definição do prioritário com foco na consecução da programação existencial. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene do auto e éter enfrentamento cosmoético, o holopensene pessoal da inteligência evolutiva, o holopensene da maturidade consciencial, o holopensene da priorização proexológica, a autopensenização autocrítica, a eliminação dos bagulhos autopensênicos, os proexos pensenes, a proexopensenidade, a os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade. Na fatologia, o corte do egocentrismo, a eliminação do porão consciencial, a retomada da lucidez, a definição do prioritário, o foco na assistência, a análise nas metas, os interesses sadios e prioritários, a superação do exclusivismo nos interesses pessoais, as atitudes influenciadas pelos interesses fúteis. A vigilância quanto ao rolo compressor, a identificação das infantilidades e imaturidades, o nível evolutivo transparecendo nas escolhas pessoais, a análise cuidadosa dos impedimentos da proexis, a reprovação de hábitos desnecessários, a conscientização quanto a às autopotencialidades, a dedicação e perseverança na autoevolução, a eliminação de gargalos evolutivos pela volição, a discriminação de repressão pessoal, o exemplarismo motivador de reciclagens notáveis, os interesses libertários da Consim, eliminando interprisões. A gente chama a atenção que a fatologia dela tem 31 linhas, o que constitui um máximo para o verbete, e a gente só pincelou, né, alguns itens, então a gente tem ainda muito material para discutir aqui durante a tertúlia. Na fatologia, nós destacamos a autovivência do estado vibracional profilático, o interesse pelo desenvolvimento do autoparapsiquismo, do autotaquipsiquismo, a valorização da multidimensionalidade, o entrosamento com o amparo extrafísico, a profilaxia da Melim e Melex, a eliminação de bagulhos energéticos e pensênicos, a atenção às sincronicidades, o holopensene de produtividade, a parabússola consciencial das priorizações. A gente também quer chamar a atenção que no detalhismo ela tem 11 máximos, o que é uma característica de excelência do verbete do ponto de vista do detalhamento do verbete. E é uma condição que, à época, o professor Valdo sempre selecionava esses verbetes com 11 ou mais máximos para uma coletânea específica. Na argumentologia, nós destacamos aí os parágrafos, mudanças úteis, e segundo a experimentologia, 5 condições ou circunstâncias propícias à mudança úteis e eliminação de microinteresses foram enumeradas aqui pela verbetógrafa. Na tabelologia, a partir da confrontologia, a verbetógrafa, então, enumera 20 contrapontos entre microinteresses e interesses evolutivos.
Depois ela apresenta aqui uma série de parágrafos, né, curtos, e a gente vai então destacar na remissiologia, antidispersividade cotidiana, autopriorologia, desestagnação do intermissivista, manual pessoal de prioridades e objetivo pessoal. A consciência intermissivista lúcida entende ser meta prioritária, componente do compromisso proexológico, a eliminação de microinteresses, sem desculpas ou procrastinações autocorruptas. Você identificou quais microinteresses ainda estão presentes no cotidiano? Pretende iniciar a eliminação dos interesses egóicos e improdutivos? Quais estratégias irá utilizar? Na bibliografia específica, a autora contribui com 6 fontes de referência. Nós vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Vontade, lucidez, abertismo, decidofilia, maturidade, persistência, flexibilidade, autocriticidade, persistência, reciclofilia, mudança, autocriticofilia, posicionamento, heteroenfrentamento, reciclopensenidade, autoparapsiquismo, interassistencialidade, autocomprometimento, autopriorologia e intencionologia. Andresa, a pergunta primeira, básica, clichê aqui nosso, é o porquê que você fez esse verbete? E aí eu acrescento as seguintes perguntas, né? Como foi para você fazer esse título de verbete, já que você fez outros? Se houve, assim, nos bastidores da escrita, amparo, se você percebeu amparo, se você percebeu algum gargalo, se puder contar para a gente. Bom dia a todos. Eu entrei em contato com o tema microinteresse alguns anos atrás, quando eu li o livro da Inversão Existencial. Lá tem um capítulo, interesses versus microinteresses versus inversão existencial. E quando eu li aquilo, eu me identifiquei com aqueles comportamentos patológicos, nosográficos que estavam descritos. Eu vi que eu tinha muito daquela manifestação. Aquilo me tocou um pouco, mas eu fui deixando de lado. Alguns microinteresses e hábitos mais nosográficos, eles vieram à tona durante esse tempo, mas muito superficial. O ano passado, em uma reunião do Greenvex, que é o grupo de inversão existencial, eu novamente li esse capítulo. E quando eu li, aquilo me impactou muito, porque eu relembrei da primeira vez que eu li, eu vi que durante esse tempo eu continuei com muitas dessas manifestações que estavam me prejudicando a minha rotina, que eram totalmente desnecessárias. E naquele momento eu tive a sensação que já tinha saturado e que eu precisava estar mudando. E veio um insight muito, muito intenso para eu escrever sobre esse tema. Bom, nós agradecemos. Eu fui elaborando melhor, né? Daí eu decidi escrever sobre a eliminação, porque eu precisava realmente dessa eliminação. Mas durante a escrita eu senti uma pressão muito grande quando eu fui tentar fazer essa reciclagem. Eu vi que não era simplesmente o corte, porque inicialmente eu vim com essa ideia, ok, vou eliminar, então eu vou parar de fazer as coisas que são desnecessárias, que estão me prejudicando. Mas nem tudo eu consegui cortar, eu percebi uma certa dificuldade. Essa pressão foi aumentando e eu vi que eu estava olhando muito superficialmente para esse tema, que o microinteresse ia muito além disso. E eu comecei a aprofundar mais, a pesquisar e ver que esses microinteresses que estavam saturados, me incomodando muito mais, eram consequência dos meus trafares. E que para eu eliminar esses microinteresses, eu tinha que mexer nesses trafares e mexer na raiz do problema. E aí virou esse belo verbete, é isso? Sim, eu estou nesse processo de tentar eliminar. E a gente agora vai degustar aí o que você aprontou para a gente aqui, certo? Nós vamos começar aqui com as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos.
E aí, à medida que vocês quiserem fazer pergunta, tá? Citaciologia, página 6. O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. Poderia comentar? Essa citação é do Allan Kardec. Sim, essa citação está no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, a questão 895, que lá pergunta, posto de lado os vícios, quais são os sinais mais característicos da imperfeição do homem. Ele coloca que é o interesse. Inicialmente eu não tinha entendido muito o que ele estava querendo dizer com isso, mas eu comecei a refletir e eu vi que ele falou que muitas pessoas têm essa qualidade positiva de estar realizando o bem para as outras, mesmo que seja uma coisa mais caridosa, só que ao momento que eles não suportam embates, ao momento que você vai de encontro com os interesses pessoais, com as questões mais profundas, a pessoa se mostra outra coisa, né? Como se fosse uma máscara, esse interesse pessoal que ele coloca. E também ele diz que o desinteresse é uma questão muito rara, porque as pessoas estão muito apegadas aos seus valores. Eu também, quando eu li, eu gostei muito dessa sua citação. E aí eu fiquei refletindo sobre ela também. É um interesse pessoal, né? Porque interesse comunitário, cósmico, eu acho que a gente tem que ter. Na pensenologia, página 6, terceira linha, poderia relacionar o holopensene da concentração mental com o tema do seu verbete? Sim. Um dos microinteresses que, pelo menos no meu caso, é assim, bem intenso, que é a dispersão ainda. Eu tenho muitos traços da dispersão. E a concentração mental, ela vai ao oposto disso. Então, a partir do momento que você elimina esse microinteresse da dispersão e da dificuldade de focar, você cria esse holopensene da concentração mental, que te auxilia em várias questões, no estudo, na realização e na concretização das metas. Na fatologia, página 6, quinta linha, poderia exemplificar a atenção quanto aos pseudolucros dos vícios? Sim. Os vícios, eles geram uma satisfação momentânea. Então, a pessoa ela cria aquele ciclo vicioso, tanto fisiologicamente quanto pensenicamente, baseado num pseudo-lucro, né? Porque não é nenhum lucro secundário, já que daquilo ela vai tirar um bem-estar, pode tirar um bem-estar momentâneo, mas aquilo não vai trazer nada de evolutivo. Então, isso é a característica do microinteresse, quando ele está mais arraigado, que você começa nesse ciclo de estar manifestando ele e não percebendo que aquilo é um pseudo-lucro que você está se prejudicando. Na fatologia, página 6, penúltima linha, poderia discorrer sobre a autocriticidade quanto à ilusão dos ganhos secundários? Sim, é um pseudo-ganho também, né? Está relacionado ao momento que a pessoa consegue ver que são ganhos secundários, que são pseudo-ganhos, ela está mais autocrítica sobre a sua própria manifestação. E aí que inicia o processo de reciclagem. Na fatologia, página 7, primeira linha, poderia expandir sobre as tentações comocionais e intelectuais? Existem muitas tentações advindas que são presentes nesses microinteresses, comocionais e intelectuais, tanto por fazer média, pelo status, o poder. Isso está presente na sociedade, é uma cobrança para muitas pessoas. E se você não tiver lucidez e autocrítica sobre todo esse processo, você pode querer estar naquilo por estar vendo esse bem-estar superficial das outras pessoas e aquilo gerar uma tentação de você querer adquirir esses comportamentos achando que são positivos. E as tentações intelectuais também, porque a comocional a gente até entende mais. Você tem algum exemplo? Assim, é o tipo leitura, best-seller, essas coisas? O que você quis dizer? Não, pode ser, mas a questão de, por exemplo, no academicismo, né? De você valorizar muito aquela pessoa que tem um intelectual, que está produzindo, a pessoa que produz, mas daquilo para si, para autopesquisa, não tira nada. Entendi. Você pode parecer muito bonito, que a pessoa tem status, está lá, nossa, ela é super inteligente, mas internamente aquilo não tem valor nenhum. Não está fazendo nada assim que ditares para o outro também, né?
Na parafatologia, página 7, quinta linha, poderia aprofundar, dar exemplos pessoais do item a isca lúcida voluntária? Exemplos pessoais, eu percebo que quando eu entro nessa questão do microinteresse, não seria uma isca lúcida voluntária, mas eu percebo essa escagem das consciências, de eu começando a entrar nesse padrão do vício, nesse padrão de estar perdendo o tempo produtivo. Isso fica muito evidente. Não é voluntária porque eu não desejei aquilo, né, para fazer assistência. Eu realmente caí nesse microinteresse. E a voluntária é quando você tem a intenção de fazer. Lucidez, você quer assistir a consciência, o outro. Muito bom. Na parafatologia, página 5, quinta linha, poderia citar suas percepções relacionadas às ideias inatas quanto ao próprio destino? Eu percebo que essas ideias inatas quanto ao próprio destino, elas podem auxiliar quando você está mais maduro e você começa a me sentir um pouco perdido sobre o que você está fazendo. Você pode cair nesses matabulos sociais, de estar desviando da ProEx, mas se você começar a relembrar quais eram suas ideias inatas, o que você pensava quando você era criança, o que você trouxe do curso intermissivo, você pode sempre estar relembrando isso para trazer uma lucidez maior diante de todas essas questões sociais que a gente está mais inserido quando... Você vai sendo engolido, né, por essa sociedade, por esse rolo compressor com o qual a gente vive. E até a gente tem que abrir mão de algumas coisas para viver nesse mundo também, né? Sim. Mas pode melhorar o máximo possível nas priorizações, né? Na parafatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima, poderia fazer uma abordagem sobre a toxicidade energética causadora de mini-distúrbios? Achou? Página 7, quarta linha da parafatologia. Essa toxicidade eu vejo nos microinteresses quando você começa a entrar nessa manifestação e está realizando algum hábito, por exemplo, vendo algum filme de guerra, de ação, você está manifestando aquele microinteresse e, num certo momento, aquilo vai te intoxicando, você vai trazendo consciência, você vai assimilando, se você não está com um olhar mais lúcido perante aquilo, né, buscando fazer uma pesquisa, e aquilo pode gerar um mini distúrbio, como uma dor de cabeça, um certo incômodo, irritação, que vai, por exemplo, reverberar nas outras pessoas depois desse filme, se você não desassimilar. E isso aí, na verdade, não é nem uma isca inconsciente, é assédio mesmo, né? Não é? Que a isca inconsciente é um nome assim mais agradável, menos pesado para autoassédio, né? Porque você não está nem aí, daqui a pouco você está lá todo envolvido com uma assimilação que não foi você que escolheu. Na parafatologia, página 7, última linha, gostaria que explicitasse a parabússola consciencial das priorizações. A parabússola consciencial é quando você vai ter noção, né, de quais são as diretrizes da sua ProEx, do que você está fazendo, se conscientizando sobre a sua atuação, né, nessa vida intrafísica. E quando você está com essa parabússola, você tem mais discernimento, você consegue priorizar melhor. Se esses microinteresses não entram em conflito, se você está mais maduro e conseguindo discernir e separar e priorizando, né, no dia a dia. Na tecnologia, página 8, penúltima linha, como funciona a técnica do não positivo? A técnica... É não positivo ou não que é positivo? É não positivo. É um não que é positivo. Aquela pessoa pusilânime que vai aceitar tudo. Não, você tem que dizer não para algumas coisas, que nem tudo vai servir para você, por mais que seja positivo. Você tem que ter suas priorizações, o mega foco, para conseguir evoluir. Porque nesse mundo a gente está com muitas coisas, tem muitas coisas para fazer, muitas coisas, muito acesso à informação. Não dá para falar sim para tudo, é preciso priorizar. Então, esse não positivo não tem esse hífen, né? Ah, tá.
Tá certo? Sim, porque sim. Do não que é positivo. Isso. Na fatologia, página 6, segunda linha, o foco na assistência, poderia comentar? O foco na assistência traz mais lucidez para os interesses pessoais. Se você está com um interesse muito arraigado e você começa a pensar em assistência, você vê que aquilo é incoerente. Se você tem esse valor da assistência, se você quer conectar com o amparo e você está manifestando microinteresses e interesses pessoais que são contrários a isso, fica claro uma autocorrupção. Então, a partir do momento que você prioriza o foco na assistência, você consegue interassistência. Então, você vai também estar se ajudando para a concretização das metas, para a evolução. Na fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima, as exigências sociais. E aí ela complementa. Poderia aprofundar e dar exemplos de como conviver cosmoeticamente com essas exigências e, ao mesmo tempo, não se deixar levar pelas amizades ociosas? Como diferenciar o foco na assistência e não ter sentimento de culpa por deixar as amizades ociosas que muitas vezes precisariam da assistência? Poderia dar umas dicas? Sim, depois eu vou precisar que repita. Eu repito na hora que você quiser. Nessa questão da exigência social, está muito relacionada à amizade ociosa. Mas se você sabe o que você quer para si, se você tem consciência, tem autocrítica, você vai conseguir discernir melhor isso. Saber o seu limite, até que ponto você vai poder assistir essa amizade ociosa para não estar indo junto no fluxo. E também conseguir refletir essa questão da assistência, que nível você pode chegar, como que está essa amizade, qual é o seu pseudo-ganho de acordo com isso, o que você está querendo com aquela amizade. Você pode repetir, por favor? Repito. Poderia aprofundar e dar exemplos de como conviver cosmoeticamente com essas exigências e, ao mesmo tempo, não se deixar levar pelas amizades ociosas. Aí ela pergunta como diferenciar o foco na assistência e não ter sentimento de culpa por deixar amizades ociosas e você percebe que ainda precisariam de assistência. O sentimento de culpa é muito interessante, porque se você está se sentindo culpado por isso, tem alguma coisa errada. Você quer mudar outra pessoa, o que está acontecendo aí? Porque se você der o seu máximo de realizar assistência, você vai estar com a mente tranquila, você vai estar sentindo aquela paz íntima de ter feito melhor. Se está surgindo essa culpa, o que está por trás disso? O professor Waldo sempre falava com a gente aqui, que assim, ele está sempre de braços abertos para receber quem quiser. Mas assim, ele fala uma vez, fala outra, ele não pode fazer estupro evolutivo, então deixa a pessoa. Então, é isso que você falou mesmo, respeitar o momento da pessoa. A pessoa não está naquele momento de mudar. Então, você não pode ser culpada, porque você, ao contrário, seria culpada se você fizesse o estupro evolutivo, né? Amarrasse a pessoa e falasse, não, você não pode fazer isso. Né? Não, mas esclareceu? Está esclarecido. A pessoa, se não tem cognição para entender aquilo, mais tarde vai entender. E outra coisa importante também é que às vezes você fala uma coisa hoje, a pessoa não entende, continua, mas tempos depois acontece alguma vivência dela que faz ela entender e recuperar aquilo que você falou. Então, nada do que você fala, se é positivo, é perdido, mesmo que seja aparentemente não aproveitado. É importante também estar disponível para quando a pessoa precisar te procurar depois. Não ficar com raivinha porque você falou e ela não... Né? Então, você falou, ela não atendeu, viu e quebrou a cara. Aí ela volta, viu, não te falei? Não pode fazer isso. Né? Esse viu, não te falei, não pode existir, né? Isso é cobrança, né? Você quer perguntar? Não, só para complementar aqui, que a Andresa colocou também nos princípios, né? O princípio do exemplarismo pessoal, né?
E nessa questão das amizades ociosas aí faz muita diferença quando a gente começa a se posicionar, começa a estar mais lúcido mesmo, né, para as nossas atitudes, para as atitudes do grupo em si, né, que daí a gente começa a servir de exemplo para os outros, né. Se a gente tem ali uns amigos de muitos anos, aqueles amigos começam a ver que a gente começa a mudar, aí eles começam, peraí, tem alguma coisa que está mexendo aí, tem alguma coisa diferente, né. Então, isso muitas vezes é mais assistencial do que você ficar lá querendo dizer isso está errado, né? Não, Vamos gente, sair disso, né? a Isso gente tem que ter o tempo, né? Eu mesmo posso até ter uma casuística minha. Eu vi a minha primeira palestra da Conscienciologia numa determinada data. Eu levei algum tempo para eu cair na ficha que eu tinha que engrenar na Conscienciologia, né? Eu colocava 1000 desculpas, meus filhos eram pequenos, assim, eu arranjava 1000 desculpas, mas na verdade eu não estava pronta naquele momento para entender assim, a realidade das coisas. Então, eu acho que tudo tem um momento, né? Agora, o que eu acho que é interessante, eu até fiz um verbete, ideia resgatogênica. Eu acho nada que você fale para o outro, se você fala bem intencionado e com a intenção de ajudar aquela pessoa, nada é perdido. Mais tarde você pode resgatar aquela fala que você falou, né? Aquela fala que você deixou impregnado, porque aquilo fica impregnado na memória dele, na paramemória. Ele pode não estar recuperando a lembrança, mas está lá. Né? Mais tarde, sei lá, na liderança interassistencial, lá no extrafísico, né? Você retoma aquele assunto sem ficar cobrando. E eu te falei, não é isso não. Mas assim, ó, sabe, retoma aquilo a partir daquele ponto que você já falou. Então, essa tranquilidade a gente tem que ter. Deixar cada um seguir o seu caminho, né? Mas assim, não deixar de falar. Fala uma vez, fala 2 vezes, depois você se tranquiliza e retoma quando for possível. Posso só fazer uma pergunta também um pouco relacionada a essa questão das amizades aí, porque eu participei lá do Greenvex com a Andresa lá no Rio, né? Aí queria saber, assim, ela colocou vários pontos aqui de Invexes, assim. Queria só que você comentasse um pouco como é que foi essa questão da Invexes, das amizades dentro do Greenvex mesmo, do grupo de inversão. Como é que... Fica muito claro a diferença das amizades dentro da Conscienciologia, dentro desse paradigma da inversão, do Greenvex, com as de fora. A conversa, o bem-estar, você sentir que está pertencendo ao grupo é muito diferente, se contribui muito, porque você tem uma afinidade, um rapport muito grande. Então, quando a pessoa relata alguma coisa da vida dela ou fala alguma coisa, aquilo te impacta muito mais. Você consegue ter essa troca muito mais intensa. Isso acontecia várias vezes no Greenvex. Por mais que às vezes eu ficava quieta, quando alguém estava relatando alguma coisa, aquilo dava insight, vinha as ideias. Muito bem. Continuando aqui, essa pessoa, aquela que eu te falei, que é da Alemanha, nossa amiga. Fatologia, página 7, 8ª linha. As mudanças de patamares evolutivos. Como otimizar essa transferência de patamares? Poderia aprofundar? Você podia ler o final? Como? As mudanças de patamares evolutivos, você achou? Fatologia, sim. Página 7, 8ª linha. Como otimizar, né? Eu falei utilizar, otimizar essa transferência de patamares. Ela quer que você aprofunde como é que pode otimizar, melhorar. Né? A eliminação de microinteresse, por si só, é uma mudança de patamar evolutivo. A partir do momento que essa reciclagem se inicia, por mais que seja um microinteresse mais como um hábito, sei lá, o uso indevido da internet, que é uma questão mais superficial, quando você começa a mudar esses pontos, você está mudando de patamar evolutivo porque você está reciclando. Os microinteresses, eles estão relacionados aos trafares. Então, se você está fazendo autopesquisa, reciclando o microinteresse, o trafar, por consequência, você vai estar mudando aos poucos de patamar evolutivo. E para acelerar isso é realmente investir na autopesquisa, a reflexão, e anotar também é muito importante, o registro, e priorizar, focar na reciclagem. Na Fatologia, página 8, 12ª linha.
o discernimento quanto às carências materiais, afetivas e sociais. Poderia comentar, por gentileza? Então, o discernimento seria autocrítica. Quanto às carências materiais, é o oposto daquela pessoa que vai ao shopping e compra para se satisfazer, achando que aquilo vai preencher o vazio interno. Afetivas poderia estar relacionado à amizade ociosa, em qual a pessoa que acha que tem muitos amigos, que aquilo vai estar sendo produtivo, mas não é bem assim. E as sociais seria pertencente aos grupos, ao status. A pessoa precisa estar muito autocrítica e saber quais são os seus pontos fracos, quais são as carências que ela está demonstrando, para ser mais autocrítica e conseguir refletir melhor e não se deixar ir no rolo compressor da sociedade. Na fatologia, página 8, 12ª linha. A sexta linha de baixo para cima, que ele botou duas referências. 12ª linha ou sexta linha de baixo para cima. A evitação da rigidez. Poderia expandir-se e, se possível, com exemplos? A evitação da rigidez seria você refletir sobre os microinteresses com mais profundidade. Foi o oposto do que eu tentei fazer no começo, que era cortar. Então, eu não estou sendo lúcida para usar a internet, então eu paro de usar a internet. Isso é rígido, você não está indo ali na raiz do problema. E assim com as outras questões, ver qual é a raiz, qual é o ponto-chave daquilo, e não ser rígido ao ponto de achar que eliminando ou parando de fazer vai ser a solução. Que isso pode refletir em outros hábitos, outros objetos, outras questões no futuro. Na parafotologia, página 7, 5ª linha de baixo para cima. As energias enquanto fator de fortalecimento da autoconfiança. Poderia aprofundar? É o momento que você está realizando esse trabalho energético, holossomático, isso vai fortalecer a autoconfiança para a reciclagem, para eliminar o que está te prejudicando. Ao momento que isso está, suas energias estão bagunçadas, está assimilada, vai ser muito mais difícil você se movimentar para tentar mudar algo. Foi nesse sentido. A teoria, não, é teoria agora, a teoria do descarte do imprestável, na Teoriologia, página 7. Show? Sim. Poderia expandir? O descarte do imprestável é você descartar. O imprestável poderia correlacionar com o microinteresse em si, então você eliminar da sua vida, da sua rotina, tudo que não está sendo produtivo. Então, parar de fazer certas coisas, ver o porquê você está manifestando, você está realizando coisas que não são produtivas. Se é uma questão do intermissivista, a rotina, o dia a dia é muito importante para a programação existencial, de não estar desperdiçando esse tempo precioso que temos e descartar realmente tudo que for desnecessário e que não for prioritário para a ProEx. Então tem um verbete do professor Valdo que é descarte dos resquícios. É bem bom também de ler, porque tem a ver com essa pergunta. Descarte do imprestável tem dos resquícios, né? Tem a ver com o seu verbete também. Binomiologia, página 8, binômio reflexão-eliminação. Pode explicar? Você falou mais ou menos agora, mas é melhor aprofundar. A partir do momento que inicia essa reflexão com autocrítica, os microinteresses eles vão ficar mais evidentes. Aí você pode partir para tentar essa reciclagem, tentar a eliminação. Na estrangeirismologia, página 6, como obter o upgrade nos hábitos pessoais, sendo que a maioria já está arraigada no cotidiano há anos, décadas e até séculos ou milênios.
Como mudar a agulha da mesma faixa do disco, de hábitos e rotinas com desapego? Não é uma questão fácil, se o hábito, se a rotina está muito arraigado na pessoa. Mas em algum momento ela vai precisar mudar, é inevitável. Então, começar a tentar isso mais cedo e insistir, colocar volição, colocar vontade para essa transformação. Por mais que seja difícil, é necessário. E se você for analisar bem o peso e manter essas questões patológicas, elas são muito mais negativas. A pessoa pode não vislumbrar pela dificuldade na mudança, mas analisando melhor e fazendo prós e contras, o ganho de estar mudando, de estar eliminando essas questões é muito grande. Tá, então aqui agora outra pergunta, também na fatologia. Como ter proatividade diante dos modismos culturais nesta era da farturologia de tudo? Fatologia, página 6, quarta linha. Fechou? Sim. É preciso antecipar, né? A reflexão vai muito ao de encontro disso. Você está ligado e saber quais são esses modismos, quais são as robotizações presentes na sociedade e ver se a sua manifestação vai de encontro a isso. Para não se alienar. Então, o intermissivista ele tem que ter muita proatividade em várias coisas para executar a ProEx. O inversor também tem muito dessa questão, né, da antecipação. Então, o momento que você está antecipando, que você consegue vislumbrar quais são esses modismos, é possível comparar com a própria manifestação e ver se está coerente ou não ao que você quer e aos valores pessoais. Na fatologia, página 8, 13ª linha, quais as suas dicas para o uso produtivo da internet, nossa grande aliada e também gigantesco mata-burro para a geração atual, pelas suas distrações? Você pode ajudar a gente nisso. Muito disso. O uso produtivo, você consegue ver quais são as suas prioridades, o porquê você está usando a internet. Então, ter discernimento quanto a isso, quanto ao objetivo de estar usando a internet. No momento que você quer pesquisar algum tema, ir com a consciência de focar, porque quando você coloca no Google uma pesquisa, vai aparecer várias coisas, e mesmo que sua intenção seja positiva, de estar realizando uma autopesquisa, pode aparecer outra coisa, e você começar a ler e se dispersar no meio disso. Então, e muito consciente que essa questão pode aparecer, que na internet existem muitos conteúdos, analisar com autocrítica aquilo que está pesquisando e ter essa intenção mesmo da autopesquisa, de pesquisar, se vai realizar um trabalho, focar naquilo, colocar, cronometrar também, usar o tempo para ver quanto tempo você está perdendo com aquele uso. Bom dia, professoras Andresa e Rosa. Bom dia para você também. É um prazer poder mais um dia acompanhar a tertúlia e aprender um pouco com temas realmente bons e que tem me feito fazer mudanças. Entre elas, eu desisti de ir num ritual xamânico e tomar um aqui está domar, mas é tomar um chazinho. Aí, muito obrigada. Perguntas. Então tá valendo, viu? A gente conta com você então aí para participar conosco, né? Perguntas. Na tabelologia, página 10, o termo zapping, no item 20. E quais seriam alguns exemplos do hobbies fúteis? O termo zapping é aquela pessoa que está assistindo televisão, mas ela não assiste. Ela só fica mudando de canal. Então, zapping é isso, de você perder seu tempo mudando apenas de canal e não focar em nenhum conteúdo. Os hobbies fúteis? Os hobbies fúteis seria, por mais que o hobby é algo para te dar prazer, para te dar lazer, é preciso ter consciência de quais hobbies você está
você sente afinidade. Então, hobbies fúteis seria os esportes radicais, que não vai trazer nada de positivo, ao contrário, pode até prejudicar, causar um acidente. E coloca em risco a vida, né? O que é bagulismo? Pode dar exemplos? Bagulismo é tudo, pode ser um objeto, pode ser bagulismo pensênico, aquilo que é desnecessário. Então, esse bagulismo, quando ele é... Eu esqueci o que eu ia falar. Tem a ver com um apego, né? Apego muito grande a coisas que estão obsoletas, que já não... Sim, o bagulismo, ele estabelece a relação patológica. Então, se você tem na sua casa muitos objetos, muita roupa que você não usa, ou enfeites, que ele vai trazer evocação, né? O objeto tem energia, então vai trazer evocação e vai fazer essa relação patológica com o objeto ou com o pensene que você está manifestando, prejudicando na sua rotina e na sua realização. Por exemplo, se ele está indo em coisas xamânicas e tal, se ele está guardando dentro de casa, se ele quer largar isso e está guardando dentro de casa patuais, algum instrumento, algum material que remeta a essa ideia, isso se torna um bagulho. Por quê? Porque ele está no momento de mudar, certo? Outras coisas também, né? Como você falou, as armas, por exemplo, dentro de casa. Seria o impeditivo para a renovação, né? O impeditivo. Forma, aquilo coisa vai atravancar. Não, e é uma evocação negativa, é uma evocação negativa também, né? Só para dar um exemplo pessoal, né? A primeira vez que eu entrei em contato com esse tema de bagulismo, né? Que me explicaram num curso que eu fiz bem intenso, e eu comecei a fazer perguntas e o professor foi me esclarecendo, né? Isso daí está vinculado com o quê, né? E ele foi me esclarecendo. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma eliminação grande, né? Eu peguei tudo que eu entendi que era bagulho, vou dar alguns exemplos, joguei fora, mas eu só quero dizer que foi impressionante. A mudança do meu humor, do meu bem-estar em casa, da energia, de tudo. Foi uma coisa assim muito forte. Eu joguei coisas fora como garrafas de bebida alcoólica que eu tinha. Eu já não bebia, mas eu tinha como se fosse para visita, né? Mesmo assim eu joguei fora. Cara, quando eu terminei de jogar aquilo fora, me deu uma euforia, uma coisa difícil de explicar. Eu me lembro que na época também eu tinha um videogame, que eu também me desfiz dele. Camisas de futebol que eu tinha, que eu também... Tudo fora. Nossa, cada um desses que eu fazia ia me dando um bem-estar. Depois limpou minha casa, ficou com uma energia, uma coisa tão boa. Tudo começou a fluir melhor com a conscienciologia, sabe? Escrita, voluntariado, foi uma coisa impressionante, é um negócio muito sério, essa coisa de bagulismo. Cartões, cartas que te remetam a épocas anteriores que você já ultrapassou aquela fase. Eu acho que tudo pode ser jogado fora, né? Tem exemplo também de imagens, né? Pessoas têm imagens, fotos. Às vezes tem pessoa até que você gosta, mas está evocando, né? Continua aquela foto exposta pela casa, fica evocando, fica uma sintonia, às vezes, meio antiga, né? Já desatualizada, em peritualização. No meu caso, eu joguei roupa minha fora, né? Eu evocava um determinado padrão, assim, mais de... Também ligado a essa coisa de umbanda, de cigano, não sei o quê. Eu usava esse tipo de roupa assim, e aí, até por orientação da consciencioterapia, joguei tudo fora. Tudo. Aí também, para mim, foi uma outra vida que eu... Então, é bem importante. Então, assim, cada um vai ter o seu bagulho energético, né? Agora, o pior de todos, além do bagulho energético, é o bagulho pensênico, né? Pensar mal de alguém, gente, é terrível. A gente, às vezes, não consegue permanecer com a pensenidade lúcida, correta, por muito tempo, mas é um ultra esforço que a gente tem que fazer. Né? Porque não adianta nada você jogar roupa, garrafa, né? Arma, eu acho que também a arma dentro de casa é terrível, e ficar mantendo o pensamento cíclico ali em coisas que te dão, né, que fazem rapó com uma situação que você já ultrapassou aquilo, ou que quer ultrapassar, como o nosso amigo aqui. Né? Rosa, também tem que ter cuidado com a questão do bagulho energético, qual o destino que é dado, né? Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, eu vou vender, então, para ter um lucro, né?
já tem que ver essa questão também. Qual vai ser esse descarte mesmo desse bagulho, né? Que às vezes vai, eu vou dar para a pessoa que está precisando de determinada roupa, daí eu tiro uma roupa que está me prejudicando e dou para aquela pessoa que eu acho que ela não tem, né? Mas, no entanto, eu estou causando, às vezes, um transtorno para aquela pessoa que está ali adiante. Então, ter essa consciência, isso é muito importante, né? Essa lucidez aí, né? Eu tive um critério, assim, eu peguei as roupas que estavam naquele padrão, mas não me causavam muita satisfação, assim, né? Não era muito apegada a elas, aí eu dei para alguém. Aquelas que eu amava, assim, de paixão na época, eu joguei no incinerador mesmo lá do prédio, entendeu? E aí eu não dei para ninguém, eu joguei fora mesmo. Só falar que eu concordo 100% com você, tanto que as minhas camisas eu também rasguei tudo. Ainda pensei, né? Pô, de repente dá para os porteiros, não sei o que assim, não dá, né? Mas eu rasguei porque senão você está incentivando aquele vínculo patológico com o outro. As garrafas também joguei tudo fora. Foi muito engraçado na hora que eu estava jogando as garrafas fora. Começou a vir um assédio, começou assim, não, mas peraí, seu pai vai vir aqui, você tem que ter um esquinho para receber seu pai, senão ele vai achar que você não está, né, querendo satisfazer. Começou, eu não quis nem saber, joguei fora, depois eu fui total. Acho que aí também vale frisar bem a questão da foto, porque a foto ela é dupla. Ela é um objeto físico e, ao mesmo tempo, é pensênico. E ela tem muita energia, muita carga. Né? Foto, foto acho que indicaria para levar para a TENEPS, no caso. A foto também. Se a foto de alguma coisa ultrapassada que te traga algum sentimento ruim, assim, eu acho que tem que jogar fora. Vamos lá. Boa tarde, Andresa. De acordo com sua experiência pessoal, quais os principais microinteresses que você resolveu estudar e eliminar de início? Gostaria de dar os parabéns pelo verbete. Tenho muito orgulho de você. Obrigado. Já sei quem é, deve ser sua mãe. Sua mãe chama Laila? Não, minha prima. É sua prima. Boa tarde, obrigada. Então, os principais microinteresses eu coloquei, no meu caso, eu coloquei na argumentologia das mudanças úteis, que foi a dança, os filmes, a internet, a leitura e música. Esses são os microinteresses, alguns que eu ainda estou em processo e outros que eu já consegui eliminar. Já passou os seus microinteresses todos? Nossa, é muito pouquinho. Eu posso falar de cada um. Professora Andressa. Tem muito pouco interesse, então a gente tem que fazer uma mais varredura. Mais intensos. Tem um pato interesse que eu queria que você comentasse, que é o cigarro. Você já deve, não sei, você já está livre disso há muito tempo. Mas como é que você faz quando parece um amigo que fuma, ou amiga que fuma do passado, que você gosta muito? Como lidar com essa situação? Eu tenho uma situação dessa em casa. A gente sabe que tem todo um processo de vampirização energética, de consciência. Teria algum caso para falar, não? Nesses casos do cigarro, de drogas, é muito mais complexo, porque está ligado à questão fisiológica, né, do vício. Então, a primeira pessoa tem que querer. Se ela não tiver essa vontade, essa intenção de estar mudando, de estar eliminando o cigarro, deixando de lado, não vai dar certo. Também tem o apoio de fármacos, tem grupos para isso. Então, a pessoa tem que ter vontade, porque o corpo dela está pedindo aquilo. É muito complexo, nesse caso, desses microinteresses dos vícios de drogas. Ela já é comandada por aquilo, né? Bem que a vontade da gente é o maior poder da gente, né? Aproveitando, Andressa, parabéns pelo verbete, né? Muito bom. Na página 7, patologia, a 19ª linha, os sacrifícios necessários. Você coloca esse exemplo que você estava dando agora há pouco como sacrifícios necessários, a questão da dança que você citou ali. O que seriam esses sacrifícios necessários? Quando você abre mão de algo que você gosta muito, é um sacrifício necessário, que você vê que não é produtivo. Sim, no caso desse meu microinteresse, foram sacrifícios não tão difíceis de eliminar, mas que não me trouxe uma desmotivação. Então, a dança, que era muito presente, eu fiz 15 anos de balé, de outras danças, para parar com isso, que eu acho que não é ainda uma reciclagem que eu fiz, eu apenas parei de fazer. Eu tenho que investir mais nessa questão, porque está muito arraigado, né? Foi presente durante muito tempo. Foi um sacrifício, no começo foi difícil. Eu queria muito, então a todo tempo em casa eu ficava dançando, ouvindo música.
E com o tempo isso foi ficando mais tranquilo, mais fácil, pela minha vontade de estar eliminando. O que você acha daquela técnica de substituição, assim, como você vê? Por exemplo, às vezes a pessoa, tu na tua idade, às vezes vem mais fácil, né, fazer esse sacrifício, mas pessoas que já têm aqueles hábitos arraigados, às vezes é mais difícil, né? É mais difícil, mas é um motivo a mais para estar eliminando. Mas, já, teoricamente, teria mais maturidade. Mais né? Teria mais, Não, Eu né, queria- Terezinha? Pois Tem mais é. maturidade para Deveria, né? Deveria. Teoricamente. é mais incoerente você não conseguir, mas eu entendo que seja mais difícil pelo tempo. Aproveitar mais uma pergunta junto na patologia mesmo, que você coloca ali, deixa eu ver aqui, na 8ª linha de baixo para cima. A profilaxia dos desvios. O que você pode ampliar esse, por favor? Seria na página... Página 7. Então, por exemplo, o que a gente está falando da dança. Eu estar parando com isso foi uma profilaxia de um desvio, porque no início eu queria seguir essa carreira, ser dançarina. Então, provavelmente seria um desvio se eu não tivesse me atentado para estar mudando esse comportamento. Mais alguma pergunta? Olha, aqui a gente tem não uma pergunta, mas tipo uma divulgação. Eu vou fazer e vou emendar em uma outra divulgação aqui. E a pessoa é de São Paulo. Recebi hoje o livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia. Primeiro procurei no Shopping Cons, mas não encontrei. Então ele buscou no estante virtual, que é o www.estantevirtual.com.br. Há vários livros de autores da Conscienciologia, fora outros assuntos, com preços bem acessíveis. Estou enviando esse e-mail para divulgar mais uma opção de aquisição dos livros da Conscienciologia. Falando em livros, aí a gente vai aproveitar aqui um espacinho e vai ler aqui um pedido, né, aos tertulianos e teletertulianos. Que gostaríamos de pedir a todos que cooperem na divulgação dos livros da Conscienciologia em formato e-book, que se encontram à venda no site da Amazon. Entrando, como é que a gente vai fazer isso, né? Entrando na página do mesmo, que é amazon.com.br, comentando e avaliando os livros de modo isento, disponíveis para que esses subam no ranking de visualização e facilite sua busca na livraria. Isto é imensamente importante para aqueles que buscam informação na Conscienciologia, acessem conteúdos de qualidade e oficiais no meio da profusão de opções oferecidas pela Amazon. Com o apoio de todos, podemos potencializar o acesso a esses livros em uma livraria de abrangência mundial e, com isso, facilitar a publicação de outros títulos da Conscienciologia nesta livraria. Os livros que a gente está indicando aqui, que já estão na Amazon, são Vontade, da professora Dulce Dal, Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros, Onde a Religião Termina, que é do professor Marcelo Luz, e Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffmann. Tá? Então fica aí o pedido para vocês ajudarem aqui a subir no ranking, porque aí uma pessoa que desconheça a Conscienciologia fala de Vontade, vem logo o livro da Conscienciologia, né? Eu fiz essa experiência, Vontade, vinha assim na 2ª página. Aí eu comentei o livro, porque eu acho que é uma coisa importante o livro, eu li o livro, enfim, eu fiz assim, de qualquer maneira, né? Eu já tinha lido. E aí, assim, eu nem voltei lá para ver se subiu ou não o ranking, mas eu acho que é importante, né? A mesma coisa é na questão da gente ver os vídeos, né? Que são postados, os recortes postados aqui da tertúlia, via o tertuliário. É importante que quanto mais a gente clicar neles, mais eles ganham o ranking, né? Uma pergunta para você. Professora Andresa, meu interesse pelo futebol poderia ser considerado inútil, mas minha intenção é adentrar nesse nicho futebolístico como neurologista, apresentando provas concretas na tentativa de erradicar o ato de cabecear a bola
desse esporte mais praticado na Terra. Poderia comentar? Recentemente assisti uma película cinematográfica inspirada numa história real chamada Um Homem entre Gigantes, o qual retrata a história de um médico que foi contra a Liga de Futebol Americano. Por conta das concussões fortíssimas advindas das pancadas na cabeça. É muito interessante a sua motivação, essa pesquisa é muito importante. Eu penso que para você ter vontade de pesquisar esse tema, deve ter alguma relação, algum interesse pelo futebol. Mas já que a sua intenção é positiva, é assistencial, aprofundar essa pesquisa com esse viés, ver o que está te impactando nesse tema e tentar, com o máximo de lucidez, investigar o porquê desse interesse e tentar contribuir assistencialmente para as pessoas que praticam e para as pessoas também que têm esse vício. Até porque para fazer esse esclarecimento não precisa estar lá dentro necessariamente, né? Certo? Então tá bom. Polinomiologia, página 8, terceira linha. Poderia detalhar o polinômio inutilidade, reflexão, descarte, otimização? Inutilidade é quando é observado que realmente aquela manifestação, aquele hábito não está trazendo nada, não está contribuindo e está sendo inútil. Aí você começa a refletir melhor o porquê disso. Aí vem a intenção de fazer o descarte para estar otimizando. Então, se tem algo que, por exemplo, a desorganização na rotina está muito presente, isso realmente é uma coisa inútil. Se você começar a refletir melhor o porquê dessa desorganização, quais são os impactos disso, o desejo, a intenção do descarte vai vir, porque você vai ver que é muito melhor priorizar e ter auto-organização e, assim, otimizar propriamente a rotina nesse exemplo. Na página 7, em patologia, de baixo para cima, na quinta linha, análise minuciosa da rotina. Você tem alguma técnica que você usa assim, para não haver essa dispersão? Poderia falar? A análise minuciosa da rotina que eu comecei a fazer, porém não terminei, é você ver a cada horário, a cada tempo, a cada dia, o que você está fazendo. Começar a cronometrar, isso eu fiz um bom tempo para ver. Vou fazer tal atividade, cronometro início, fim, vejo quanto tempo eu gasto e comparar com as horas do dia e ver como está sendo o seu rendimento. Porque muitas vezes, por exemplo, eu fazia um trabalho exaustivo de estudo, aí eu ficava um tempão descansando, achando que como eu estudei muito, vou descansar um pouco. E perdia muito tempo nesse descanso. Então, anotar e ver numericamente quanto tempo você está gastando, que atividade está realizando, traz uma visão melhor da rotina. Porque eu vi que embaixo tu colocaste ali na primeira linha ali da mesma patologia, a definição da escala de prioridades. Como que você faz isso daí no dia a dia? Saber o que é prioritário e começar a elencar esses tópicos. No caso da rotina, analisar uma semana antes, fazer um planejamento mensal. Eu tenho esses itens para realizar, tenho esse tempo. Aí também semanalmente fazer isso. Elencar quais são as prioridades, ver o quanto tempo tem e ver essa comparação, se está sendo coerente, se dá para você realizar todas as prioridades, se são realmente prioridades e se organizar para executar. Obrigada. Tem um verbete que eu estou procurando aqui, eu não estou achando, porque eu não lembro o nome dele. É um verbete do professor Valdo, onde ele fala essa coisa do descanso, de você alternar uma atividade intelectual. Você lembra qual é o verbete? Lúcia, não, né? Eu não estou lembrando.
alternar a atividade intelectual com uma atividade administrativa no ponto assim de administrar papel e tal. Não sei qual é o verbete, tem que ver aqui. Mas eu acho que isso elimina esses espaços que a gente precisa mesmo de descansar, né? Mas também descansar com organização. E tem uma pesquisa que eu vi aqui no Brasil mesmo, que falava que depois que você estuda bastante, se puder tirar uma cochilada, alguma coisa assim, que aquilo fixa melhor na sua memória. O processo de aprendizagem e memória, ela se dá através do sono. Então, assim, é preciso que você descanse, é preciso que você durma, é preciso que você faça uma série de alternâncias, né? Mas, se a gente lembrar, se eu conseguir encontrar o título aqui, a gente fala. Ele tem rotina útil, rotina redonda, mas não é nenhum desses. A alternância de tarefa, talvez seja isso. Porque uma vez o professor Valdo falou, comentando assim sobre a questão da dispersão na escrita, né? E ele deu um exemplo, então, que a pessoa pudesse organizar um espaço, né? E ali ficasse, pelo menos tentar ficar o máximo possível, né? O máximo assim que ele citou na época foram 2 horas, né? Que a pessoa pudesse, nesse intervalo, ela criar um outro tipo de rotina, que ela pudesse sair e voltar, né? Mas que ela tivesse como prioridade a questão daquele espaço que ela criou para a escrita naquele momento, né? Então, como uma rotina, né? Ele citou para mim, no caso, em função da dispersão. Então, o verbete é esse que você tinha falado, Cláudia, alternância de tarefas? Não, é a alternância de... Não. É a alternância de tarefas, o verbete. É a alternância de tarefas e a aplicação da técnica das mudanças dos trabalhos em andamento, principalmente quando intelectuais, com o propósito de ampliar a automotivação laboral e incrementar o rendimento intelectivo e psicomotriz pessoal e até grupal, com a passagem de determinadas tarefas para outra, sem perder o posicionamento da primeira tarefa. Então, você tem uma tarefa, passa para outra, mas ordenadamente, e que essa alternância de tarefa é uma coisa saudável para... Entende essa coisa do descanso que você está falando? Tem aquele outro que é o turno mental somático também. Mas aí o turno mental somático é trabalhar de madrugada, é outra coisa. E também o antelucano. Esse aqui que é a alternância de tarefa, que é o que eu queria dizer. Tá? Perguntas? Então, vamos lá. Na antagonismologia, página 8, 4ª linha, poderia explicar o antagonismo autoprioridades evolutivas, autoprioridades caprichosas? Achou? Autoprioridade evolutiva é aquilo realmente que é uma prioridade para a sua ProEx, que você elencou como necessário a realizar. E a caprichosa é aquela prioridade meio equivocada, que você está colocando como se fosse uma prioridade evolutiva, mas que advém de trafares, de questões que são necessárias à reciclagem, que você acha que ainda precisa estar realizando. Seria uma autocorrupção. Você nem está enxergando que aquilo é um capricho seu, que não é necessário. A paradoxologia, página 8. Poderia expandir o paradoxo dispersivo de os meios predominarem sobre os fins? Quando a pessoa é muito dispersa, para ela realizar alguma coisa, é um processo mais intenso. Então, realmente, o meio, ele se torna mais predominante do que o fim. Por exemplo, a escrita. Você está escrevendo um tema. Se você é muito disperso, o tempo, esse meio de estar escrevendo, vai ser muito maior do que seria o comum e vai predominar sobre o fim. Por exemplo, você vai escrever sobre priorização, aí você demora um tempão para escrever sobre isso. Leva 5 anos para escrever priorização. E chega no final, você está com aquilo pronto, mas como que foi esse meio? Não foi coerente. Mas mesmo assim, o processo às vezes é muito mais importante que o fim.
Então, valorizar como que está sendo esse meio, o que você está realizando, como que está a confluência desse intermediário antes de afirmar a meta. Ou seja, o fim é um processo, né? Sim. Na paradoxologia ainda, poderia esclarecer o paradoxo da consciência sadia sem produtividade evolutiva? Então, a consciência sadia, aparentemente, muitas pessoas estão ali levando a vida muito bem, sem nenhum problema. Se você ver, você não vai ver nenhum problema. Mas cadê a produtividade? Cadê a prioridade? Então, o intermissivista ali, ele pode estar realizando algumas coisas, dando aula, está bem, está tudo encaminhado, mas ele está sem foco, ele não sabe qual é o megafoco, não consegue discernir suas diretrizes da ProEx. Como que está realmente essa prioridade e a produtividade evolutiva que ele precisa realizar no momento? Não está acontecendo. Na tabelologia, página 10, favor comentar. Eu vou dizendo para você cada um, tá? Eu vou ler tudo primeiro, mas depois eu vou dizendo para você. É o 3, crença, 4, cuidado... Não, desculpa, 3 é o crença ao discernimento, 4, cuidado estético excessivo, cuidado holossomático, o 6, devaneio, foco, e o 9, gula, educação alimentar. Então, para começar, o 3. A crença é por si só um microinteresse, já que você está se abdicando, colocando o corpo fora diante daquilo que você está crendo. Pode ser a questão religiosa, mística, como também uma crença sobre algo. Por exemplo, eu acho que eu não sou confiante, então você está depositando algo, se manifestando com autocorrupção sobre aquilo que caracteriza um microinteresse. E o autoconhecimento é um interesse evolutivo, já que você está se predispondo para se conhecer, para saber qual realmente é a verdade ali, está eliminando as máscaras e conseguindo ter mais autoconfiança. O 4 agora. O cuidado estético excessivo é muito presente nas mulheres, de arrumar o cabelo, as unhas, e só colocando máscaras e máscaras e não se mostrando de verdade, que é o cuidado holossomático, porque nas energias tudo fica escancarado. Então, não adianta estar toda produzida, bonita, se energeticamente não tem esse cuidado holossomático, energético, físico, simplesmente a aparência não resolve. O 6, devaneio, foco. O devaneio, a dispersão, a desorganização, ela vai trazer muita consequência para os objetivos que você quer realizar e a longo prazo para a ProEx, para as metas de vida, o que caracteriza um microinteresse, que é algo patológico, um apego errôneo. O foco é a priorização, e é realmente quando você está interessado em evoluir, quando é algo produtivo, então seria um interesse evolutivo. A gula, Educação. 9. A gula, ela está relacionada a muitos trafares, né, de compensação, de carência, e falta esse controle sobre o controle alimentar, esse impulso, a impulsividade, a ansiosidade vai ser expressa na gula. Então, é uma característica de um trafar. E a educação alimentar é o oposto disso. Você está priorizando a sua vida, a longevidade, o seu corpo. Você está se cuidando, tendo cuidado holossomático. Andressa, você cita aqui na remissiologia, item 9, o manual de prioridades pessoal de prioridades. Na verdade, acho que é manual de prioridades pessoal, acho que está invertido, não sei. Mas lá no grupo da INVEX, vocês têm algum trabalho nesse sentido? A gente sabe que tem um artigo da professora Eliane Manfroy, que já fala sobre isso. Mas o que você poderia assim, dizer para a gente aprofundar, até com base nos estudos lá da INVEXologia, já que tem dois colegas aqui da INVEX, que vocês poderiam falar em relação de como fazer melhor esse manual, a experiência que vocês têm, talvez. Lá no grupo, a gente nunca entrou em debate sobre o Manual Pessoal de Prioridades,
a gente fala bastante na Invex da questão do max planejamento, e que eu acho que vai se correlacionar muito com isso, de você descobrir qual que é seu mega foco, fazer suas metas. Não seria propriamente um manual de prioridade, mas você vai estar elencando suas prioridades e buscando, né, essa execução. O foco é muito maior nas evitações, né? Nas evitações, ou seja, o manual das o anti-manual das, como não cair nos mata-burros, seria mais o foco que vocês estão trabalhando, né? Tem trabalhado. Não compreendi. Lá o que a gente trabalhou bastante lá no Rio de Janeiro, no Greenvex, foi essa questão aí do max planejamento, da gente tentar identificar mesmo assim, quais são as linhas principais da minha ProEx, o que eu estou fazendo, as atitudes, as decisões que eu vou tomar agora, né, ter isso como prioridade, né, tentar descobrir isso para definir mesmo o mega foco, para evitar aquela dispersão. A Andresa até estava falando aqui da questão do intermissivista que está dando aula, tudo, mas ele não tem aquele foco, não tem aquela prioridade, não definiu ainda o que ele está fazendo, né? Aquela questão até da economia de bens, né? Por exemplo, vim aqui para Foz, tem muitos cursos, muitos laboratórios, muitas dinâmicas, muita coisa para fazer. Aí a pessoa começa a fazer um pouco de cada coisa, começa a voluntariar em várias ICs e não tem aquele foco lá na frente, não define ainda o que ela realmente quer da vida. Eu vejo assim, o manual muito como um processo de convergência, né? Você ter aqueles valores, aqueles princípios, e segundo o professor Valdo, a gente não tem muitos valores, são poucos valores, que você vai estar o tempo todo trabalhando para atingir aquela meta, aquela complexa. Então, o manual de prioridades pessoais tem muito a ver com o complexo e com na escala de prioridades, qual que é a prioridade mais importante. É muito pessoal mesmo. Eu vejo que isso está inserido no Max Planejamento. Para você fazer o Max Planejamento, é o planejamento total da sua vida, você tem que saber suas prioridades. Então, inconscientemente, tem um pouco dessa questão do Manual das Prioridades Pessoais. É que o Max Planejamento é da sua vida inteira, Isso. né? Oi, Andressa, parabéns. Deixa eu te falar, eu fiz um verbete, o meu primeiro recentemente, e foi periferia conscienciológica. E eu vejo aqui muita relação desse teu verbete, que a não eliminação desses microinteresses vai te encaminhar à periferia conscienciológica. Então, você vai ficar nessa periferia. Você, como inversor, eu já sou um reciclante veterano, assim, né? Cheguei tarde. E eu vejo aqui, na mega pensionologia, os interesses denunciam e o hábito, que são, assim, fundamentais nessa condução. Qual foi, que eu sou retardatário, qual foi a tua motivação da produção desse verbete? O porquê eu escrevi o verbete? Sim. Então, eu falei no início que Sim. a primeira vez que... É que eu estou fazendo a relação com o meu, entendeu? Sim. Que o meu é o day after, né? Quando eu li no livro da Invex, tem um capítulo de microinteresses versus inversão existencial. E lá está descrito alguns dos microinteresses. E eu vi que eu tinha aquilo. E eu percebi que aquilo estava prejudicando minha rotina, prejudicando minha produtividade e que eu precisava mudar, que eu precisava eliminar. Então, adveio daí, que eu vi que eu ainda tenho comportamentos não são necessários, que eu já tenho maturidade para mudar. Foi por aí. Legal. Obrigado. Então, aqui na sua patologia, página 7, na segunda linha, finalzinho, o nível evolutivo transparecendo nas escolhas pessoais. Você pode comentar? Eu não... Página? Página 7. Página 7, ok. Segunda linha, finalzinho da segunda linha. Então, o nível evolutivo, eu gostei muito disso, porque eu acho que é isso mesmo. O nível evolutivo transparecendo nas escolhas pessoais. Então, as escolhas pessoais, os interesses pessoais, eles vão de encontro aos comportamentos. E fica muito claro como que a consciência está lidando com as questões, se ela tem maturidade, imaturidade. Isso reverbera no nível evolutivo. Se ela está priorizando o estudo, uma questão mais mental somática, é muito diferente de alguém
que ainda está disperso, não sabe o que é na vida. Isso mostra muito o nível evolutivo. Assim, você não vai conseguir analisar muito profundo essa questão se você não conhece as pessoas e realmente quais são os interesses mais arraigados. Mas superficialmente dá para ver as maturidades. Já é um indicador, né? Sim. As escolhas da pessoa é um indicador, né? As escolhas são indicadores da personalidade, do nível evolutivo da pessoa. Muito interessante esse item. Aqui na fatologia, na página 7, linha 12, final da linha 12, você coloca, professora Andressa, a ausência do hedonismo despriorizador. E, pelo visto, você é do Rio de Janeiro, né? Como é que você vê essa questão do hedonismo despriorizador na sua cidade e como é que você faz para superar essa questão do hedonismo? Do holopensene carioca. Eu também vim do Rio, eu sei o que é isso. No Rio está muito presente, final de semana, ir para a praia. Eu fiquei muito impressionada, porque eu mudei para o Rio há 3 anos, então eu não sabia o quanto era essa questão, porque à noite, restaurante, bar, todo dia está lotado. Eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei, nossa, existe isso realmente? E está muito ligado a esse hedonismo. E a questão da praia, do futebol, né? A estética da Rede Globo, tudo lá. E é tão comum entre as pessoas que elas nem criam consciência sobre isso. E, no meu caso, eu não tive nenhum problema, porque realmente não tenho rapport com isso. Meus parabéns. Na linha 10, o sacrifício necessário. O que foi sacrifício para você, então? Nessa mesma fatologia, você já falou um pouco, mas no seu processo, você jovem, não sei nem qual a sua idade, se puder falar, e quais os sacrifícios que você se ressente mais? Eu tenho 21 anos, e sacrifício, eu falei, um foi a dança, que realmente foi mais difícil. A questão, acho que foi mais isso, os outros foram difíceis, na questão da internet, que eu ainda sou um pouco dispersiva com isso, né, o uso das redes sociais. E da música também, que me afeta um pouco mais, mas não que seja um sacrifício. É mais difícil a mudança pelo esse posicionamento mais intenso que tem que ocorrer pelo hábito, que já vem de um tempo, mas nada que me deixe desanimada ou desmotivada para estar reciclando. Eu tenho uma filha de 21 anos também. Eu quero saber quais os processos seus com a família, se isso é uma coisa sacrificante ou não, a relação, se tem algum parente seu na conscienciologia, e também a questão de... basicamente isso, é muita coisa. Mas a questão você comentar um pouco família... se a relação com seus pais é uma relação de sacrifício. É outra coisa, se você vê o trabalho energético como uma questão de sacrifício, ou se já é um prazer, já internalizou a questão da bioenergética ou não. Okay. A questão da minha família, então, eu moro sozinha, não moro mais com meus pais. Isso faz muita diferença, porque a rotina, você está construindo sua própria rotina, não está tendo interferência. Mas eu não acho que teve nenhum sacrifício pelo bom relacionamento e a compreensão que tem entre eu e minha família. Às vezes, sim, surgem questões divergentes de interesses e opiniões, mas isso faz parte, isso é todo o tempo, com amigos, com família. E no trabalho bioenergético, acho que nunca foi um sacrifício, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com energia. Às vezes tenho mais dificuldade pelas repercussões que eu sinto muito intensamente no trabalho energético, mas nada que me desmotive. E há quanto tempo você já pesquisa conscienciologia? Eu conheci em 2013. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Ele vai te perguntar, eles, né, vão te perguntar, mas uma coisa que eu fiquei pensando assim, não preciso dizer o que você faz, mas para uma pessoa sair de uma coisa que é sacrificosa, né? No teu caso foi a dança. A melhor maneira não seria colocar uma outra coisa produtiva no lugar? Porque também se você tem o hábito de fazer determinada coisa, eu não quero mais fazer aquilo, e também não arranja nada, uma outra coisa tão produtiva para fazer, você também fica meio no limbo, né? Eu sei porque eu já passei por essa fase assim e é ruim. E aí eu vi aqui, pelo que a gente leu do teu currículo aqui, que você já é professora da Conscienciologia, né? Foi assim que você conseguiu ocupar esse espaço vazio da dança? Então, eu acho que é importante você, como paliativo naquela dificuldade, colocar outra coisa no local para ocupar o tempo, no caso,
quando você desperdiça muito tempo com aquele microinteresse. No caso da dança, eu simplesmente, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu não tinha intenção de continuar por estar deixando, porque eu tinha muitas amizades, enfim, deixando e estar mudando, eu não estava com intenção de me inserir em outro local. Eu realizei algumas danças pontuais, mas eu vi que aquilo não estava sendo produtivo e eu decidi parar, porque eu vi que era uma coisa que me afetava muito e que eu tinha que me aprofundar mais nessa reflexão e ver todas as repercussões da dança. Então, eu simplesmente parei e não coloquei nada no local. Você está estudando, não está? Sim. Não. No caso, foi basicamente o estudo. Não foi a intenção, porque eu tinha mesmo que estudar. Então, a dança, se eu continuasse, teria que encaixar num tempo livre, porque a minha prioridade realmente era o estudo. Então, eu tive a vantagem disso, de estar mudando e parando ao mesmo tempo, que otimizou, facilitou, né, já que o estudo ficou muito mais intenso. Eu não falei isso como uma muleta para deixar lá, mas assim, se você estava ocupando espaço, parou de fazer aquilo, aquele espaço está vazio. Tem que fazer, mas o que você vai fazer? Você vai fazer outra coisa que também não é produtiva, Exato, é melhor ficar quando você gosta. Entendeu? Porque, por exemplo, você para concordo. de fazer dança, vai jogar futebol, por exemplo, não adianta nada. Então, parou de fazer dança, aí você está dedicando mais os estudos, está docência, que eu vi aqui, fazendo coisas que sejam produtivas. É nesse sentido que eu estou te falando. Não estou falando para você, Não, Andresa, não. Estou falando para qualquer pessoa. Então, assim, deixar de fazer uma coisa que você gosta muito, que aquilo te tranquiliza, se você deixar de uma hora para outra e não reestruturar a tua vida, aquele sacrifício é perdido também. Exato. Né? Então, tem que ver isso. O Max Planejamento, acho que ajuda nisso. Né? Há um tempo atrás, quando era um pouco mais nova, eu tinha aulas de dança quase todo dia, toda semana. Então, se eu fosse parar naquele momento, eu teria que colocar algo no local, porque eu tinha aquele tempo livre que eu não sabia o que fazer. Só que nesse meu processo foi diferente, porque houve uma mudança em toda a minha vida e eu não precisei substituir. Isso. Mas se precisar substituir, realmente tem que refletir para o que você vai colocar no local daquilo, né? Ao contrário, né? Suas atividades hoje requerem mais tempo. Isso. E aí você tem que ir limpando esse tempo para limpar com aquilo que não é tão prioritário. Né? Porque a dança também é importante você fazer exercício com o corpo. Exercício né? físico. Só que em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalha 1 hora por dia. Né? A intensidade também. Na página 8, em tecnologia, acho que é a terceira, quarta, a técnica de avaliação dos indicadores de autogestão existencial. Dá para te ampliar, por favor, essa técnica? Essa técnica, eu não sei se é exatamente os indicadores, mas autogestão existencial está num curso da Apex. Então, por exemplo, a gente tem o que eles chamam de papéis existenciais, mas eu chamo na minha faculdade de papéis ocupacionais. Então, cada indivíduo, ele desempenha certos papéis. Então, você é mãe, filha, estudante, trabalhadora, e a partir daí dá para fazer uma gestão da sua rotina e do seu contexto. Por exemplo, eu sou estudante, mas esse é meu papel principal. Quanto tempo eu estou me dedicando a esse papel? E quanto tempo eu estou priorizando ou não os outros? Como que está meu papel de filha? Eu estou cumprindo isso bem? De gerir e não deixar que esses microinteresses de coisas mais fúteis entram no local desses papéis que são importantes. Bem interessante. Posso perguntar mais um? Pode. Na página 9, em síndromologia, eu achei interessante 2 síndromes aqui que você colocou. A terapêutica da síndrome do ansiosismo. Depois tem mais uma outra. Então, o síndrome do ansiosismo, a ansiedade, ela vai trazer vários microinteresses e várias repercussões, porque há todo esse tempo, essa necessidade de preencher um vazio, esse medo, essa insegurança. Então, um modo de estar começando a eliminar esses microinteresses é intervir nesse ansiosismo.
Porque, assim, eu vejo a questão do jovem, né? Que ele tem muita energia, né? Ele precisa ser ocupado, esse tempo, né? Como você falou, que se vocês acabou fazendo uma substituição que não foi bem assim, né? Não precisou colocar outro no lugar, porque tu já tinha que ter a questão do estudo. Mas para essas pessoas, assim, para o jovem principalmente, né? O que ele pode utilizar, né? Para fazer com que ele não fique nessa ansiedade, que ele utilize o seu tempo, né? Que você indicaria, assim? A ansiedade também pode vir da falta de foco. Você não sabe o que você quer. Você não está fazendo nada. Ou está fazendo pouco, não faz o suficiente. Então, você fica ansioso. Então, acho que a primeira coisa é refletir realmente das prioridades. Acho que sempre vai cair nessa questão da reflexão, da prioridade e ver qual é o seu megafoco. Porque a partir do momento que você coloca o megafoco e o que você tem que fazer, o que você deseja fazer naquele momento, você vai analisando as metas e vendo o que você pode fazer para atingir isso. A ansiedade, ela pode estar ainda presente nessa afobação de atingir o megafoco. Mas esse tempo e esse desperdício que estava acontecendo, ele já vai mudar. Já vai ser um bom passo para eliminar o ansiosismo. E a outra síndrome que você colocou, o descarte das síndromes estagnadoras da evolução. Acho que está dentro desse processo, né? Sim. Então, eliminando todas essas síndromes estagnadoras, você vai estar eliminando o microinteresse, vai estar sendo mais produtivo e vai conseguir, aos poucos, essa execução das metas do megafoco. Então, eu acho que, por hipótese, ao momento que você descarta todas essas síndromes, já é uma boa evolução na eliminação dos microinteresses. Como dizia o professor Valdo, não adianta dourar a pílula, né? O que não serve, não serve, né? Isso, eu até coloquei o que não presta, não presta mesmo. Não presta mesmo. Obrigada, hein? Não, só uma contribuição que eu lembrei enquanto ela falava, da questão de o jovem ter muita energia e como ocupar isso, né? Eu lembrei que uma das coisas bem legais da inversão é o jovem antecipar a assistência. E essa é uma forma de gastar energia boa e que eu queria que ela falasse um pouco desse. Ela já é docente, então ela já está fazendo esse caminho, né? Já tem a teática. Antecipar a assistência é muito importante. Também ver em todo o cotidiano a assistência, não só em conscienciologia, não só na sala de aula, mas como está a relação com os amigos, começar a ver de uma nova perspectiva todo o seu contexto. E a partir do momento que você está fazendo isso, você está se ocupando pensionicamente e vai estar conectando com o amparo e auxiliando todas as questões que o jovem tem mais intenso. E a conscienciologia, os institutos, é uma ótima ferramenta para auxiliar. Os grupos de pesquisa, eles dão um suporte maior, que você vai estar se relacionando com pessoas com as mesmas queixas e junto, né, o grupo começar a superar a ansiedade. Aqui na Fatologia, também na página 7, linha 13, você fala do interesse pelo novo, né? Todos nós temos neofilia. Neofilia é um traço positivo, mas essa pergunta é bem relativa à autodiscernimentologia, né? Que é muito do autodiscernimento. Se a pessoa não tem autodiscernimento, é difícil a gente passar isso para ela. Mas o que você poderia falar em relação a... Não, isso aqui é novo, eu devo entrar nisso. Isso aqui não é novo, não é. Porque tem pessoas que são mais novidadeiras. Elas gostam do novo, elas... pesquisador, jornalista, o próprio conscienciólogo heurístico, né? Como é que é a questão do interesse pelo novo não ser um mata-burro? Na manifestação, isso é muito importante. Você pode usar, por exemplo, qual é o seu megafoco, qual a sua prioridade. Tem uma coisa nova, isso está convergindo? Qual é a relação? Isso não tem nada a ver? Eu vou estar pegando mais alguma coisa para fazer, mas um trabalho só porque é novo, só porque eu estou empolgada? Então, sempre ter essa noção do megafoco, das prioridades e começar a ponderar e ver se tem alguma relação ou por que não. E também qual a sua motivação diante daquilo. Sim. Tem uma pergunta aqui que vem de Portugal para você. Para a Fatologia, ela pede vários itens. Eu vou ler todos, depois a gente vai voltando de um a um, tá? Página 7, terceira linha. Poderia expandir sobre
o interesse do amparador, o entrosamento com o amparo extrafísico, os insights dos amparadores, a responsabilidade intermissiva. Por favor, dá alguns exemplos da sinalética dos amparadores para eliminarmos os microinteresses. Ok. Um entrosamento com o amparo extrafísico. Quando há um interesse sadio, você vai criar uma afinidade, um rapport com o amparo. Então, esse entrosamento vai se aumentando, intensificando a partir do momento que inicia essas reciclagens, a pensanidade sadia. Quando é deixado de lado os apegos errôneos, que são os microinteresses. Agora, ela começa perguntando sobre o interesse do amparador. O interesse do amparador. Ah, sim. É dele para a gente, não é isso? Ok. Eu pulei esse. O interesse do amparador a gente poderia considerar como hipótese um mega interesse, que seria um interesse evolutivo. Que ele tem sobre a gente. Sim, que ele tem sobre a gente, que ele tem sobre o contexto, né, com mais cosmovisão e deixando de lado essas questões intrafísicas que ele não está envolvido. Então, se ele tem um mega interesse evolutivo para a gente, temos que retribuir de alguma forma isso, né? Bom, aí é tudo seguidinho, né? Sim. O entrosamento, você já falou, agora são os insights. Dos amparadores. O insight do amparador, no momento que a pessoa fica mais atenta, ela pode ser um disparador de uma reciclagem. Foi como eu tive no caso de escrever o verbete e de outras questões. Se você está mais conectado, está dando abertismo para o amparo, esses insights podem ser muito, valorizando isso, eles podem ser muito produtivos para a eliminação desses interesses e ver quais os comportamentos que não estão legais ali. E aí continua aí com a responsabilidade intermissiva. Eu acho que todos nós, por ter feito o curso intermissivo, né, quem realizou, tem uma certa responsabilidade sobre isso. E que, por hipótese, seria bem grande. Nós programamos, realizamos a ProEx, fizemos todo um planejamento, um estudo sobre todas as variáveis intrafísicas e, ao momento que ressomamos, não podemos deixar isso de lado e ignorar e entrar nesses mataburros sociais. Então, a responsabilidade intermissiva seria isso. Aí, perguntou, ela só pediu para dar alguns exemplos da sinalética dos amparadores para eliminarmos os microinteresses. Você teve alguma sinalética, sim, do amparador? Alguma sincronicidade? Você fala de sincronicidade no teu verbete. Uma coisa que eu ia te perguntar. Por que você colocou sincronicidade nesse contexto? Alguma coisa te remeteu a isso? Deixa eu tentar lembrar. Assim, de sinalética, muito evidente que eu consegui mapear referente a microinteresses, não. Mas eu poderia dizer que foram sinais que despertaram minha atenção sobre esses comportamentos, pensamentos. A repercussão, né, de estar fazendo algo fútil, dispersivo, eu tive muita repercussão. Agora, sinalética, mapeada, propriamente dita, não. É porque a gente às vezes fala assim, meio que afrouxa um pouco essa noção de sinalética energética. E esses sinais aí a gente já diz que é sinalética, né? Uma coisa mais sim, assim. Mas a sinalética não. Menos técnica, mais amadora, assim. Mas é um modo de falar, né? E a sincronicidade, você teve esses sinais são sincronicidades, ou existiram algumas sincronicidades assim? Existem, né? Algumas sincronicidades que dão mesmo um indicador. Você percebeu alguma coisa, não? Não, eu não sei dizer sobre sincronicidade, que agora não está vindo nada, mas eu percebi, por exemplo, eu estava lá escrevendo na revisão do verbete. Aí eu fiquei horas lá concentrada nesse tema, senti sinais, repercussões extrafísicas, continuei. Aí, no momento que eu terminei, eu estava um pouco exausta. Aí eu parti para quê? Para o meu microinteresse em filme. Vou descansar. Aí, nisso, quando eu já pensei em fazer isso, eu já senti toda uma repercussão energética
intrafísica ali do momento, que incoerência é essa? Estou escrevendo sobre eliminação de microinteresse, deixei o verbete de lado, acabou? Não, não é bem assim. Isso eu percebi que aconteceram várias vezes. E dá para não ficar rigorosa com você, né? Porque assistir filme faz parte da vida. Não, também. sim, mas tem que Eu ver sei, entendi. Tem que ter contexto, né? Tem que ter um max planejamento, né? Bom, a Rosa fez a pergunta que eu iria fazer, que era sobre as sincronicidades. Então eu vou para o plano B. Essa análise minuciosa da rotina que você coloca aqui, como é que você elaborou isso? Você utilizou alguma técnica ou você personalizou, você foi verificando o teu perfil? Eu comentei um pouco antes que inicialmente eu estava querendo reestruturar minha rotina por causa da desorganização. Eu via que estava perdendo tempo com tarefas desnecessárias, que eu demorava muito para fazer algumas coisas. Então, primeiro eu comecei a cronometrar quando eu iniciava e quando eu finalizava uma tarefa e ver quanto tempo eu gastava para aquilo, fazendo isso a todo momento. Eu vi, assim, eu não aprofundei muito nessa questão, mas eu vi que eu gastava muito tempo descansando pelo exausto trabalho que eu tinha feito. Por falta do lazer, por falta da organização, de colocar dessa questão da tarefa alternada, de você colocar algo que despece, que descanse um pouco, mas sem deixar aquilo se postergar e atrapalhar outra coisa que você tem que fazer. Aí, a partir do momento que eu vi isso, eu comecei a querer estruturar mais minuciosamente a rotina. Eu vi que eu tinha dificuldade, que eu queria colocar muita coisa num dia só, e eu não conseguia organizar com o tempo, então era pouco tempo para muita coisa para fazer. Aí, o momento que eu ia executar aquilo, o que acontecia era que eu não conseguia. Aquilo me frustrava e eu me dispersava novamente. Então, o que eu comecei a fazer é que muitas coisas, no meu contexto, que atrapalharam um pouco, é muita mudança que está acontecendo, então, mudar a aula, então, são coisas externas que ultimamente estão me conflitando. Mas, o que eu pego e faço é organizar mesmo as metas, o que eu tenho que fazer no mês, colocar numa agenda mesmo, e semanalmente organizar aquilo a cada dia, para eu ter mais consciência do que eu preciso fazer. A partir daquilo, no dia anterior, eu reestruturar e ver a cada momento, a cada dia, o que eu preciso fazer agora. Tem essa tarefa, vai gastar determinado tempo, depois eu posso descansar um pouco. Qual vai ser esse descanso? Eu estou contribuindo para esse microinteresse ali, por exemplo, no caso do filme. Eu vou descansar, mas eu vou estar contribuindo para o microinteresse e depois eu vou me dispersar para a próxima tarefa ou não? Ou realmente vai ser um lazer, eu vou assistir o filme com criticidade, atenta para o contexto energético. Então, é mais ou menos isso que eu estou... Porque essa atenção que você dá, essa cronometragem que você fez, porque o hábito ele é mecânico, é automático, o cérebro já se acostuma e você vai. Conforme você vai dando atenção e vai recortando, você vai ficando ciente do teu processo e com isso você consegue reorganizar e ficar atenta nas falhas. Legal. Você fica mais atento para o tempo, né? Não deixa ele, nossa, passou rápido ou não está passando. Isso muda quando você cria mais atenção sobre essa questão. Porque você começa a criar o domínio sobre si, isso. né? Você tem atenção de como você funciona, né? E também ver os limites, né? Até quando eu consigo trabalhar e depois daquilo não vai ser produtivo. É melhor mudar de tarefa. Legal, parabéns. Andresa, na página 7, na sua fatologia, na 7ª linha da fatologia, tem assim, a conscientização quanto às autopotencialidades. E lá, na 4ª linha de baixo para cima, nessa mesma seção, você tem a discriminação da repressão pessoal. Eu acho que elas ficam mais ou menos conjugadas, né? Você vê onde você está reprimido, onde você tem potencial. Você usou alguma técnica? O que você fez para você começar a ver onde você estava reprimida e quais eram os seus potenciais que você... Se você não quiser falar de você, fala de uma maneira geral. Isso é muito importante. A gente tem até o verbete trafora ocioso e eu relaciono muito com isso. Que eu, pessoalmente, tenho dificuldade em assumir minhas potencialidades e isso vai de encontro, vai
a manifestação vai ficar mais pelo trafar, e isso vai gerando várias repercussões. Então, então, a partir do momento que você assume as potencialidades, aquilo dinamiza, você ganha mais autoconfiança, e essa mudança vai ficando mais fácil, porque você vai agir de acordo com os seus trafores. O que eu tenho de bom, e aquilo vai repercutir em todo o seu contexto. Mas assim, você chegou, assim, dava atenção a feedbacks, né, de outra pessoa, dizendo que você era boa naquilo, você sabia intimamente que você era boa, só estava fugindo. Qual é a técnica que a gente vai adquirindo para saber os nossos trafores e assumir aqueles trafores e ver nos momentos que a gente... Porque quando você tem trafora ocioso, é um tipo de autorrepressão que você faz, né? Ninguém deixa de usar o trafor só porque não quer, é porque tem alguma coisa amarrando aquilo ali, tem algum gargalo ali, né? Como é que você vê isso, assim, que você possa ajudar a gente? Eu falo que eu tenho interesse nesse tema. Eu também, eu estou buscando isso, porque reprimir os trafores é uma coisa muito, muito simples, né? Você está se esquivando daquilo. Então, eu acho que vem o autoenfrentamento e começar a discernir, a racionalizar realmente, analisar os pontos. Ok, eu acho que eu não sou tão boa nisso, mas eu fiz isso. Eu não sou tão boa na escrita, mas eu já escrevi isso. Será que realmente eu não sou boa? O que está acontecendo? O que está travancando isso? E a questão é assim, eu preciso ser muito boa para escrever, né? Não precisa, né? Você precisa de escrever. Não é? Então, relativizar essa coisa também. Então, está ótimo, assim, porque a gente sabe que tem autoexposição técnica que ajuda muito, né? Consciencioterapia, conscienciometria, mas o dia a dia da gente também ajuda bastante a ver isso, né? Você tem aqui uns parágrafos, não sei se você quer comentar, tem 3 minutos aí, não, tem 4 minutos. Na página 10 tem o INVEX, PROEX, maturidade e utilidade, tem a sua frase enfática, que eu achei maravilhosa, a sua frase enfática. Se você quiser comentar... Tá, eu posso comentar. Aqui no caso da INVEX, eu coloquei, pelo esse viés, né, do meu interesse. O interesse veio da questão da inversão existencial, e o capítulo que tem no livro é muito interessante, porque fala que os microinteresses são fruto do porão consciencial. Então, o jovem ele busca inverter isso, né? Eliminar logo, tentar passar dessa fase do porão consciencial com mais lucidez. Mas o que eu vejo é que muitos adultos ainda estão emaranhados nessa questão. E o que está de errado nisso, né? Quais traços do seu porão consciencial ainda você está trazendo? Analisar e buscar interpretar e ver, refletir, voltar na memória e ver o que você fazia no porão consciencial, quais são as manifestações que ainda você está trazendo depois de tanto tempo, né? Que autocorrupção é essa? E nesse caso da INVEX, ele fala que o jovem é muito passível, ainda ele não sabe muito bem o que quer. A tendência para ocorrer uma dispersão fica muito maior, muito mais fácil. A partir do momento que você tem autocrítica e um autoconhecimento básico, você consegue se direcionar melhor com suas metas e não ficar nesse ciclo vicioso dos microinteresses. E acho que é isso. Pode passar então para... Você vai falar sobre os outros? Tá. Na PROEX, basicamente o microinteresse ele vai ter uma reflexão direta em como está a execução da programação existencial. E isso é muito grave. Pensando superficialmente, as pessoas olham para os microinteresses e, como é uma coisa cotidiana, ela releva. Mas o impacto disso a longo prazo é muito grande, o que pode repercutir mais no final da vida. Então, pequenas coisas aparentemente bobas que você está a cada dia acumulando pode repercutir no final e na execução ou na execução da PROEX. A maturidade, que já foi falado antes, né, que o nível evolutivo
transparece na questão dos interesses, e a dedicação pelo prazer, que é uma coisa muito primitiva ainda e muito presente socialmente. Por exemplo, você vê a maturidade de uma pessoa ociosa, que está no boavidismo, que não tem interesse em nada, fica muito claro da diferença de alguém que está buscando estudar, está buscando evoluir, por mais que não seja o melhor desempenho, mas já é alguma coisa muito importante. E da inutiologia, a cultura inútil presente na rotina, né, na sociedade que a gente está inserido, é muito grande. Eu coloquei alguns exemplos, né, do ficcionismo, tanto de criações de crenças ficciosas na nossa mente, na questão dos filmes, das crenças, o horóscopo, que muitas pessoas ainda têm essa questão. Eu tinha quando era mais jovem, de sempre estar olhando no horóscopo e terceirizando para o que está escrito aquilo que vai acontecer no seu dia. A ludopatia dos jogos, o vício em videogames, que é uma questão muito grave, porque aquilo vai se intensificando a cada dia, você começa a jogar um pouco, e na hora que você vê, um jovem tem muito disso, de passar o dia todo jogando, achando que aquilo, sentindo prazer, satisfazendo com aquilo, mas na hora que você vai analisar a produtividade e o que aquilo causou um bem-estar, é muito pseudo-lucro, né, do vício, que foi falado anteriormente. Aí eu coloco outros, como caprichos, superstições, relíquias, panelinhas, ganância, fã-clube também, entre... Agora eu vejo muito as meninas mais novas, né, idolatrando as personalidades, aquele ator, cantor, esperando aquela carência efetiva transferida para aquela pessoa que ela nunca vai chegar a conhecer. Os esportes bélicos que estão atentando à própria vida, além de ser um microinteresse junto do vício de drogas, é algo que pode prejudicar fortemente a programação existencial, o misticismo, as novelas, que muito presente entre as pessoas mais adultas, idosas, de ficar perdendo tempo assistindo novela e todo dia estar ali naquele horário contribuindo para aquele holopensene patológico, daquelas coisas desnecessárias que aparecem na televisão, as tatuagens também, e o fast food, que é muito presente, acho que em todas as idades. Essa questão da educação alimentar é muito importante, as pessoas estão relevando, apesar de que eu vejo que atualmente está uma moda mais fitness, de querer ir na academia e ficar bombado, mas também não é saudável, né? E na frase enfática, eu acho que é muito importante, né, não procrastinar essa questão dos microinteresses, se dar conta que é uma coisa mais profunda, não é tão superficial, que vai ser difícil sim, mas que é importante a reciclagem para não estar travancando a evolução e gerando repercussões mais negativas no final da vida, na hora que você vê o tempo que você desperdiçou e deixou para trás. Andresa, parabéns pelo verbete, Obrigada. pela coragem, né? Que o seu outro verbete foi Consim Corajosa. Então, você está em cima do lance, que esse verbete foi um verbete de Consim Corajosa, né? Então, foi muito bom mesmo, esclarecedor para todo mundo, tanto para os inversores quanto para nós, reciclantes. A gente aguarda outros verbetes seus, viu? E a gente agradece, então, parabenizando você, e agradece a todos vocês presentes aqui pelas energias, pelas perguntas, a todos os teletertulianos. Hoje a gente teve bastante perguntas, a participarem conosco. A gente convida todos vocês para continuarem participando conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque, como eu sempre digo, são os tertulianos, teletertulianos e o verbetógrafo do dia que movimentam o nosso debate, tá certo? Então, a gente agora passa para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 26 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 33 perguntas online. Hoje nós teremos 5 convites: a Valdirene, acoplamentário, Cláudio Monteiro, curso Apolônio de Tiana, a Hermânia, grupo avançado em consciencioterapia, o AMI, Escola do Parapsiquismo, e eu sobre o SCP-2.
Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar a todos os interessados a participarem do terceiro acoplamentário da África, que acontecerá no próximo final de semana, de 25 a 27 de março. Os EPICONs serão Tony Muskov, Kátia Aracaki e João Aurélio. Então, neste curso temático, os participantes farão uma imersão no Holopensene do voluntariado conscienciológico, com vistas a atender às demandas dos intermissivistas afinizados com a África. Os experimentos deste acoplamentário enfatizam os 3 tempos conscienciais simultaneamente: o passado retrocognitivo multimilenar do intermissivista africano-fílico, o futuro pré-cognitivo visando a reflexão sobre as próximas vidas e autorrevezamentos no continente africano, e o momento presente das reurbanizações e das proexes grupais entrosadas aos países africanos. Então, fica o convite a todos os interessados que queiram aproveitar o próximo final de semana, que é dia 25 a 27 de março, que é feriado de Páscoa, para participarem deste acoplamentário. As informações na Secretaria do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Eu vim convidar todos os interessados para o curso sobre Apolônio de Tiana, com o professor Jarbas Paranhos. É um médico, autodidata nesse assunto. O curso vai ser daqui a 8 dias, então ainda dá tempo da pessoa se inscrever. Apolônio de Tiana foi um contemporâneo na época de Jesus Cristo, que muito influenciou, inclusive, Jesus Cristo, e pouco divulgado. Maiores informações, telefone 45 2102 1421. Site www.acip.net. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu vim aqui convidar você a participar do Grupo Avançado em Consciencioterapia da OIC. Esse grupo, ele acontece em 12 módulos, durante 12 meses. É um final de semana por mês. Você vai trabalhar nesse grupo a sua autoconsciencioterapia. Também, além do trabalho em grupo, você vai ter 2 atendimentos pontuais com 2 consciencioterapeutas. Aqui em Foz do Iguaçu, esse grupo vai se iniciar dia 16 e 17 de abril. E em São Paulo, vai se iniciar 9 e 10 de abril. As informações aqui em Foz do Iguaçu, você pode pegar pelo telefone 45 9971 5719 e em São Paulo, pelo telefone 11 975 21 3158. Aguardamos você. Boa tarde. O nosso convite é para a próxima turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início em julho deste ano. Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos que acontecem em julho, depois em janeiro e julho do ano seguinte, 2017. Esses módulos eles são compostos de 5 dias e eles são mais práticos do que teóricos. E é para quem quer desenvolver o parapsiquismo de uma forma mais organizada, sistematizada, como numa escola mesmo. Então é um aprendizado progressivo. Se começam desde exercícios mais básicos até chegar nos mais avançados, e ela utiliza uma metodologia inovadora que é baseada em competências parapsíquicas. Então nosso objetivo é fazer com que os alunos desenvolvam competências dentro do parapsiquismo. São ao todo 23 competências que são desenvolvidas ao longo de um ano, só para citar algumas: sensibilidade energética palmar, atenção dividida, acoplamento energético, assimilação, desassimilação, sinalética, clarividência, telepatia, abordagem energosférica, encapsulamento, escagem, instalação de campo energético, passividade ativa, que é a semipossessão benigna, e muitas outras. Então, entre esses módulos, a cada 6 meses, acontecem maratonas, que o aluno pode desenvolver na cidade onde ele estiver. Então, quem tiver interesse, existem vários pacotes, é só procurar a recepção do CAEC, são apenas 25 vagas e é somente uma turma por ano. Então, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado a todos. Bom, eu gostaria de fazer convite para que você realize esse programa para fazer o seu SCP-2.
esse ano, né? Pelo menos um seria muito interessante. O SCP-2 é aquele curso que já tem 24 anos de prática de montagem de campo bioenergético consciencioterápico, em que nos faz sentir mais consciência do que consim, né? Isso permite expansão da consciência, projeções, acesso à memória, o que a gente tiver disponível para que os amparadores possam trabalhar com a gente. Na verdade, são 2 campos que acontecem no sábado e no domingo pela manhã, e são campos que a gente fala que são portais interdimensionais, são úteros de ideias, e a gente fica submetido a um trabalho com a multidimensionalidade de forma bem mais intensa. Tanto um trabalho voltado para a própria assistência e focando na desperticidade, quanto um trabalho de ajuda na reurbanização, principalmente onde acontece o curso. Então, lembrando, este ano nós vamos ter agora, do dia 29, 30 de abril e 1º de maio, aqui em Foz do Iguaçu, o EPICOM será o professor Marcelo Silva, e em São Paulo, nessa mesma data, no mesmo fim de semana, com o EPICOM Alcir Alves. Nós vamos ter também, no dia 6 a 8 de maio, em Porto Alegre, com Alexander Stein, e de 13 a 15 de maio, em Curitiba, com a EPICOM professora Cristina Aracaki. Então, programe-se, não perca a oportunidade de realizar o seu SCP-2. A tertúlia de amanhã será Crescendo Preconceito, Conceito Fundamentado. Especialidade, Intraconscienciologia. E a verbetógrafa é a professora Carla Tomasi. Obrigada a todos pela atenção e tenham um bom fim de semana.